Fala galera, aqui é o Léo dos Caneludos, tudo bom com vocês? Galera, estamos aqui na região de Capão Redondo e também estamos próximos à nossa comunidade de Jardim Sultano, Jardim Eledi, Sete Lagos, Jardim Rosana, Jardim Valquíria e Vale das Virtudes. E vale ressaltar que fazemos divisa também com a região de Campo Limpo e com a cidade de Taboão da Serra em Embu das Artes. Galera, hoje estamos aqui com uma entrevista super, ultra, mega especial, que é um cara que é mais conhecido por todos nós como Clebinho. E aí, Clebinho, tudo bom com você? Legal. Clebinho, é um prazer estar entrevistando aí você. Você, sem dúvida, é um dos caras que mais agrega para a nossa comunidade, se não for o mais. Obrigado. Então, vamos começar? Claro. Clebinho, me fale um pouco mais sobre sua trajetória e como você chegou até a gestão do céu. Bom, eu já, desde pequeno que eu resido aqui na região, né, Jardim Eledi, então eu já, de pequeno já tinha esse gosto, como todo mundo adolescente, né, sonho de ser jogador de futebol. Então eu busquei, joguei em alguns lugares na base, no Sport Recife, e aí eu acabei voltando pra cá. E eu sempre tive aquele negócio comigo de liderança, né? Então eu sempre gostei de ser líder, principalmente na área esportiva. Daí o pessoal da comunidade aqui me chamou para me tomar conta do espaço aqui hoje, do Céu Cansa Amanhecer, chamava Cafuringa. Era um campo, na verdade era um campo CDC, né? Na época era CDM, hoje virou CDC, os campos das comunidades. E aí me chamaram para tomar conta da escolinha aqui. Então eu com 19 anos já tomava conta da escolinha sub-14, sub-15. E aí algumas lideranças da região, o professor Fábio, o Edinho, algumas pessoas que são influentes até hoje aqui pelo lado social, né, trabalho social, me conversaram comigo, algumas pessoas da região também, do bairro, para mim fazer a faculdade. Daí eu iniciei a faculdade de Educação Física, trabalhando aqui no campo do Cafuringa, e aí eu estou até hoje aí. Me formei em Educação Física, fiz curso da CBF para ser profissional de futebol, na verdade treinador, tenho o sonho de buscar ser treinador, então estou buscando. Hoje tenho a honra e a felicidade de trabalhar no Céu Cansa Amanhecer, que na verdade antigamente era o Cafuringa. Então é uma história aí um pouco longa e graças a Deus a gente está no caminho certo. Pô, então desde os seus 19 anos você já tomava conta da escolinha? 18 para 19 anos já era professor aqui da escolinha. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Legal. E Clebinho, desde que você assumiu a gestão do céu, quais melhorias foram feitas e como essas melhorias beneficiam os alunos e a comunidade? A gente entrou aqui em 2021, né? A ideia nossa do céu, claro que é posso falar que é um centro educacional, mas a gente tenta agregar todos, inclusive da minha parte, através do esporte, né? Então o que a gente procura? Eu, outro coordenador, Leandro, que inclusive é um baita profissional, é muito amigo meu, cara super do bem, muito inteligente. A gente tenta trazer a comunidade, fazer esse elo de comunidade e Céu Cansa Amanhecer. Então, agora a gente, recentemente, inclusive hoje, vamos inaugurar a pista de skate, né? Nós temos aqui judô, jiu-jitsu, karatê, skate, vôlei, basquete, futsal. Então nós, juntamente com a gestão, né, que é a senhora Nazaré, que é a gestora do céu, o corpo do céu ali, que ajuda bastante a gente, e a gente tocando barco aí no esporte, a gente tenta, como eu falei, né, trazer a comunidade para dentro do céu. E na minha visão, na visão do coordenador Leandro, a gente entende que um dos maiores fatores para melhorar a educação é através do esporte. Então a gente traz para o céu, tenta desenvolver essas atividades e principalmente, né, a gente fala que formar atleta é consequência, mas a gente busca primeiro a formação do cidadão. E a gente entende que o esporte ajuda isso. Então a gente vai tocando aí, espero que a gente possa contribuir para a sociedade e também fazer esse trabalho social de tirar a molecada da rua. Isso para mim também é muito importante. Pô, que legal, Clebinho, na hora. Clebinho, sabemos que você faz tudo que está ao seu alcance aí, né, para melhorar a comunidade, melhorar o céu, mas de que forma você acha que a comunidade e o próprio vereador Isaac Félix poderia aí contribuir para fazer uma comunidade mais unida? Cara, essa é uma pergunta que a gente tenta responder todos os dias, né? Mas a gente tenta buscar formas para melhoria da comunidade, como eu falei agora. De que forma? A gente tenta trazer a comunidade para dentro do céu, através disso, trabalhando na área esportiva, juntamente com a educação, juntamente com a cultura, desenvolvendo, fazendo alguns projetos aqui dentro, para aqueles que não têm talvez um entendimento. Por exemplo, vamos dar um exemplo, um céu. Pô, cara, a estrutura que o céu tem para eles, para a nossa comunidade. Como eu falei, eu tenho a felicidade e a honra de trabalhar aqui e morar aqui.
Então olha só, eu vejo minha comunidade, o pessoal mais velho que eu tenho, né, como a gente chama de tio na rua, tia, avô, então ele tem esse carinho especial, eles usam a nossa piscina para fazer hidroginástica. Então você pega, olha a estrutura que o céu tem, fazer uma aula de hidroginástica, o quanto melhora na parte física, o quanto melhora na parte mental, o quanto contribui para a saúde da nossa comunidade. Então acho que essa é a nossa ideia maior, é trazer para o céu, desenvolver atividades culturais, educacionais, mas também esportivo, que a gente sabe o quanto o esporte agrega, tanto na área mental, na área física, na área da saúde. Então a gente tenta fazer esse conjunto aí. E o vereador Isaac Félix vem por trás, dando todo esse suporte. Inclusive essa sala aqui que a gente está gravando aqui, essa matéria agora, é uma sala, a gente chama de treinamento, sala de crossfit, onde o vereador ajudou com um recurso, né, para a gente estar construindo essa sala. Se você pegar todos os céus de São Paulo, não sei exatamente quantos tem céu em São Paulo, mas tenho certeza que é mais de 40, pouco céu tem essa estrutura aqui. E a gente trouxe através do nosso vereador. Então alguns eventos que a gente proporciona, que a gente faz aqui dentro, eventos esportivos principalmente, ele dá o suporte para a gente poder dar sequência nos eventos e trazer a comunidade para o céu aqui, que isso é mais importante. Pô, que legal, Clebinho, da hora mesmo. Clebinho, a próxima pergunta, inclusive, ia ser assim, como que, né, o céu ajuda, assim, as pessoas, até a garotada da minha idade, a sair a desviar do mundo do crime, diminuir os furtos, diminuir a violência em geral, mas acho que você já me respondeu com essas perguntas, que o céu, né, que através do esporte, primeiro forma cidadãos, depois... Atleta é consequência disso. Atleta é consequência disso. É isso mesmo. Clebinho, então, muito top essas observações, mas agora, galera, vamos dar uma pausa na entrevista e fiquem aí com a propaganda da melhor pizzaria da região, beleza? Tamo junto. Oi galera, eu sou representante da pizzaria JL Tobias e a gente está com uma promoção muito especial. Essa semana, na compra de 2 pizzas, ganhe um brotinho de chocolate ou brigadeiro grátis. É só falar que veio pelos Caneludos. E aí galera, tá vendo essas pizzas que estão passando na tela que é de dar água na boca? Eles são dos nossos amigos da pizzaria JL Tobias. Eles estão com uma promoção muito top. Na compra de 2 pizzas, leva uma brotinho de graça. Então o que você tá esperando? Veja aí na descrição e peça logo a sua. Clebinho, agora vamos para o assunto que eu amo de paixão, que é o futebol, é claro. Clebinho, temos aí um jogador que joga no Valência, que é o Gabriel Paulista, que começou com você no Cafuringa. Eu queria saber o que ele representa aí para a comunidade, para o Jardim Eledi, o que ele representa aí? Cara, essa pergunta é muito interessante. A gente até falando sobre isso aqui nos bastidores. O Gabriel começou comigo acho que 2005, 2006, né? E aí, quando eu já iniciei o projeto aqui, eu já vi que era um jogador diferente, né? Um cara que buscava, um cara que se dedicava muito pro futebol, né? A gente fala que futebol, do alto rendimento, o cara tem que ser assim, né? Tem que focar 100%. O Gabriel já tinha essa visão, né? Futebolisticamente falando. Daí nós colocamos no time aqui da região do Taboão da Serra, na verdade, para disputar a Copa São Paulo, daí ele se expandiu. Foi pro Vitória, Vila Real, Arsenal e agora Valência. É um jogador conhecido mundialmente, muito meu amigo, a gente virou amigo, não só professor, mas viramos amigos. Fui para a Europa, né, por ele, conheci alguns países da Europa através dele, então eu particularmente sou muito grato, né? E como a gente construiu esse elo, né, de amizade, de comunidade, ele sabe que a gente tem um projeto aqui, além de trabalhar no céu, eu sou um dos donos do Esporte Clube Eledi, que é um time da região, desenvolve um projeto, além do futebol, de trabalho social, de ajudar a comunidade com cesta básica. A gente tem a parceria do vôlei, tem a parceria do basquete perdido no periférico, então a gente tem esse trabalho e o Gabriel vem por trás dando esse suporte. Então é um cara que nos ajuda bastante, né, em relação a isso, tanto na parte financeira quanto na parte estrutural, na parte psicológica. E inclusive nós tivemos esses anos ruins aí de pandemia, né, praticamente 2 anos aí. O Gabriel me ligou, professor, vamos fortalecer a nossa comunidade de cesta básica. A gente distribuiu quase 7.000 cestas básicas aqui na região, e aí pegamos Tabuão, Nele, Sampaio, Macedônia, Sete Lagos, Jardim Eledi, que foi o foco principal, Rosano. Então é um cara que nos ajuda bastante, tanto no trabalho para revelar jogador, quanto na parte social. Pô, legal, então é um cara que nunca esqueceu das origens dele, não, tenta ajudar. Tá sempre com a gente aí, é um cara parceiro e que entende por que saiu daqui, entende o que é a periferia, o que a gente precisa, na verdade. Muito da hora, Clebinho. Clebinho, outra pergunta. Você acha que a falta de ídolos, de referência no futebol, vem fazendo com que a pessoa perca o interesse nesse esporte que a gente tanto gosta, que é o futebol? O que você acha disso?
Léo, cara, eu acho que isso é muito complexo, mano. Eu acho que não é só a falta de ídolos, mas hoje a gente tem mais opções para os meninos fazerem. Então, por exemplo, antes, eu acho que a tecnologia ela veio muito para somar, mas eu acho que na parte do futebol em si, eles têm mais coisas a fazer hoje. Então, por exemplo, antigamente a gente marcava aqui no campo, na época do Cafuringa, 8 horas da manhã eu tinha 50, 60 alunos. Hoje a gente até tem uns alunos bacanas, mas a quantidade você percebe que diminuiu. Porque hoje tem mais coisas a fazer, né? Hoje tem a internet, hoje o cara com celular, ele consegue fazer tudo. Então eu acho que hoje tem mais opções. E eu acho que, eu estava até falando com alguns amigos meus que são professores e alguns do alto rendimento, que a gente precisa ganhar a Copa do Mundo urgente para a gente voltar a sonhar um pouco mais com o futebol, a respirar mais o futebol, né? Então eu acho que foi bom que a gente ampliou mais o leque, mas acho que na parte de futebol, e se tratando de alto rendimento, eu acho que os moleques hoje desanimam um pouquinho. Acho que são vários fatores, eu acho que a evolução da internet contribuiu para isso. Sim, eu concordo com você que um dos horários que eu tenho aqui no céu, que é formado por só meninos da minha idade, assim, pô, o Marco, eles falam que vem, chega aqui na hora, não tem ninguém. Dá uma raiva aí, se eu querendo jogar um futebol, querendo jogar uma bola, não tem ninguém para jogar. Eles falam que vem, mas não vem, dá uma raiva, eles estão desanimando realmente as pessoas. Exatamente. É verdade. Eu acredito, Clebinho, que hoje em dia o futebol é mais físico do que técnico, mas eu quero saber sua opinião sobre isso. O que você acha? Cara, essa pergunta no curso da CBF que nós fizemos, ela se estendeu, e se deixar a gente fica o dia inteiro falando sobre isso, porque cada um tem opinião. O que a gente tem que entender, o que eu sempre passo para meus alunos de alto rendimento, é que o futebol não tem uma ciência exata. O futebol ele tem uma coerência. Então vou dar um exemplo aqui claro. Você pode estudar medicina, se dedicar, você vai se tornar um médico. Eu se dediquei a profissional de educação física, eu sou professor de educação física. O cara que se dedica 100% ao futebol, não vai garantir que ele vai ser um atleta de alto rendimento e viver do futebol. Então o futebol é muito louco em relação a isso. Mas tem uma coerência, isso é o principal. Eu acho que hoje o futebol, ele se dirigiu muito com a parte física. Então eu costumo falar que nós temos alguns fatores, que é a parte física, técnica, tática e psicológica, e nós temos que contar um pouco com a sorte também. Mas você pode ter certeza que a parte física eu coloco hoje como fator principal, sim. Porque se o cara estiver muito bem fisicamente e ele souber o básico, o que seria o básico? A parte técnica, um chute, uma finalização, um toque, não tiver muito drible, dependendo da posição, e ele for um cara alto, muito forte fisicamente, ele se enquadra como zagueiro. Então depende muito do perfil. Se você tem um cara que não é tão forte, rápido, né, velocista, e tem um bom passe, tanto passe médio quanto longo, até o curto, e um bom cruzamento, ele se torna um lateral. Então acho que varia muito de cada posição, mas no geral eu acho que a parte física hoje, se tratando com alto rendimento, para mim ele vem um fator principal, sim. Pô, da hora, cara. Sabe, assim como você já falou, você além de gestor do CEL, você também é um dos responsáveis e técnico do Enedi. Então quero que você me conte tudo, títulos, quando foi fundado, para a galera ficar sabendo aí e se atualizar. Sim, vamos lá. Então, como nós iniciamos a conversa, eu assumi aqui, na época que hoje é o Centro Casa Amanhecer, na época era o CDM Cafuringa, eu assumi aqui a escolinha de futebol do Cafuringa, que era um campo aqui, né? E aí esse campo, o pessoal da prefeitura resolveu fazer um CEL, que hoje eu entendo que é melhor para a comunidade o CEL do que o campo, que vai abranger mais pessoas, né? E daí perdemos nosso campo e se tornou um CEL, no caso o CEL que a gente trabalha hoje. A gente migrou para o campo do Rosana, que é o pessoal do parceiro nosso, o pessoal do Milianos, até mandar um abraço para eles. Nós migramos para o campo do Rosana. Dentro disso, nós tínhamos alguns times aqui que jogavam nesse campo do Cafuringa. Um deles era o Enedi, que era o pessoal mais velho, o Kiko, o Andrezinho, né? Esses caras me chamaram para tomar conta do Esporte Clube Enedi. Já saiu da escolinha e ser técnico da área do esporte. O que seria o esporte? É o pessoal mais velho, né? Do time mais velho. Aceitei a proposta, porque para mim sempre foi um desafio, eu sempre quis ser treinador. Aceitei a proposta, isso foi em 2008, e aí a gente está aí até hoje no Cafuringa. Passamos por reformulações, hoje é um time, né, um time jovem. Aceitei a proposta em 2008, a gente foi campeão dos Jogos da Cidade em 2008 já, campeão da Copa Campo Limpo em 2009, campeão dos Jogos da Cidade em Regional em 2010 e vice-campeão da etapa municipal no Pacaembu 2010, onde nós levamos 20 ônibus para Pacaembu 2010.
foi onde eu conheci o Antônio Carlos Rodrigues e o vereador Jacques Félix. Depois de 2010, nós fizemos uma reformulação e focamos na base. O que seria a base? Era um time de esportes mais velho, mas começamos a trabalhar com o sub-15, sub-17 e o sub-20. Daí onde entrou o Gabriel Paulista, que me deu esse suporte. No sub-17, nós entramos em alguns campeonatos de São Paulo. Sub-17, em 2015, nós ganhamos taça da cidade de São Paulo, sub-17, que afinal foi no Pacaembu também. Nós temos 2 títulos no Pacaembu. Nós ganhamos no Ibirapuera o DEF. O pessoal mais antigo sabe o que é o DEF, sub-17, perdão. Ganhamos um campeonato em Brotas, campeonato internacional que vieram os times de fora. Nós somos campeões em Brotas. Nós somos bicampeão da Copa Rebote sub-17 em 2015 e 2016. Ganhamos a Copa Libertadores de Base em 2016. E ganhamos outro jogo da cidade, da etapa municipal do Pacaembu também em 2016, com essa base do sub-17. Então, modesta parte, 2015 até 2017, os campeonatos de base de São Paulo, a gente ganhou praticamente todos com o nosso sub-17. Esse sub-17 hoje virou esporte, que é o pessoal mais velho, já tem 22, 23, 24 anos. Eu costumo falar que a categoria 98, 99 e 00, que é o 2000, são os meus atletas de muito tempo. Então, esses atletas estão comigo há 8, 9 anos. Tem jogador comigo hoje, da base do Cafuringa, que é o Gilson, que é o Gabriel, que é um profissional, que é o Baiano, que é alguns jogadores que eu não vou falar todos, senão não esqueço. Também para não ser injusto, né, gente? Mas a pessoa do Cafuringa aí que está comigo até hoje, tem jogadores que estão comigo há 19 anos, desde quando eu comecei a ser professor. Eu tenho 38, eles têm hoje 31, 32, então já tem muito tempo comigo. Então, alguns desses permanecem no Eledi hoje, e essa base que eu falei de 2015, sub-17, está tudo no Eledi agora do esporte comigo. Então, essa base está muito tempo junto. Alguns deles saíram para o lado profissional também, né? E a gente está aí até hoje. Acabamos de ser recentemente campeão da Copa Leões com o Eledi, que é uma Copa boa de São Paulo, né? A gente disputa a Copa Pioneer, que é uma Copa. A Pioneer hoje é uma das maiores Copas amadores do estado de São Paulo e para mim do Brasil. A gente disputa a Copa da Paz, inclusive dia 12 agora de novembro, é a oitava de finais, também o Eledi passando de fase. Então a gente tem esse trabalho aí, seguimos com um trabalho amador no estado de São Paulo. Caralho, o maluco é brabo. Viu? Muito legal. Então eu tive vitorioso. Graças a Deus. Mas também eu tenho que dar um parênteses, que é uma coisa que eu fiquei agora, que eu falei, nossa, que legal. O sonho de todo time assim, né, que tá começando como é o nosso, os Caneludos, até tipo time de campo mesmo que não é profissional, é jogar num estádio famoso, num estádio legal. E vocês jogaram no Pacaembu 3 vezes. 3 vezes. Como que e foi? no estádio do Ibirapuera. Como foi essa A gente foi sensação? campeão do DEF no estádio do Ibirapuera. Caramba. Muito bom, muito bom. Mas como que foi essa sensação da primeira vez de você entrando no Pacaembu? Como que você se sentiu? Cara, o time, como tava a vibe do time, como tava? Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu vou até estender um pouquinho mais, tá? Depois vocês vão me lembrando aí que a gente vai conversando, vai ter um bate-papo legal. Cara, eu também sou torcedor, né? Eu amo futebol, então a gente torce pros times aí profissionais. Mas eu confesso, cara, que depois que eu comecei a presenciar o Eledi e fortalecer com a minha comunidade, eu comecei a torcer muito mais e entender que o time da minha comunidade e os times das regiões que a gente faz parte diretamente é muito mais importante do que o time que a gente torce. Então, por exemplo, eu vejo os caras se matando aí pelo Corinthians, pelo São Paulo, pelo Palmeiras. Cara, isso é comunidade, cara. Então, eu confesso que essa nossa ida, a primeira ida nossa para o Pacaembu, 2010, onde nós levamos 20 ônibus, cara, 20 ônibus. E volto a frisar, na época o Antônio Carlos Rodrigues, que hoje é deputado federal, ele era vereador na época, ele nos ajudou bastante na parte de estrutura, sabe? A gente ficou no hotel, cara. A Várzea ficou no hotel. Os moleques piraram. O cara deu 20 ônibus, o cara deu um puta de um show pra gente aqui na comunidade. Então, assim, ver minha comunidade participando com isso, proporcionando, a gente proporcionar isso pra eles, cara, sabe? Você vê velhinha indo pro estádio, criança indo pro estádio, pessoas que nunca foram pro estádio, foi porque o Eledi proporcionou. Então, aquilo pra mim foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, de proporcionar pra minha comunidade um momento de felicidade. A gente sabe o quanto é difícil aqui. A gente é carente de muitas coisas, cara. E eu acho que o Eledi e alguns times da região também tenta trazer isso para a nossa comunidade. Alegria através do esporte, alegria através do futebol. E o futebol é o nosso carro-chefe. O futebol, na minha visão, é o carro-chefe do país.
Eu gosto muito do vôlei, gosto do basquete, inclusive tem um professor de basquete aqui nosso agora, está dando aula, o Edinho, é um baita profissional, adoro o basquete, mas a gente tem que falar a verdade, o futebol é o carro-chefe. E o futebol, ele consegue reverter algumas coisas, proporcionar algumas coisas pra gente, cara, que quem não vive não tem essa noção. Esse último título nosso da Copa Leões agora, inclusive dia 7/10 agora, cara, eu vi gente indo pro jogo nosso que eu nunca tinha visto vindo pro estádio. E pessoas com a perna quebrada, desculpa, mas com todo respeito, pessoas com problema na perna, pessoas com problema de saúde, queriam ir lá para prestigiar a comunidade, prestigiar o Edi, sabe? A gente foi campeão, você recebe aquele abraço de, mano, você é foda, nossa comunidade é foda. Eu digo eu, porque também é importante pra gente, mas acho que nossa comunidade mostrou que aqui também tem coisa boa, cara. Nós temos coisa boa para proporcionar para nossa comunidade. Então acho que isso é o prazer maior, é você poder proporcionar para a sua comunidade momentos de felicidade. A gente vê aí muita coisa ruim acontecendo no país, na nossa comunidade, na região, mas eu acho que o futebol e o esporte ele consegue te proporcionar momentos especiais como esse. Então é para isso que eu vivo, para isso que eu luto, brigando pela minha comunidade, brigando, né, pelas pessoas que eu acredito que é do bem, e aqueles que erram a gente tenta resgatar para nós, e eu acho que o Eledi tem esse papel. Hoje é obrigação nossa ter esse papel, é trabalhar em prol da comunidade através do esporte. Que legal, Clebinho, você poder proporcionar essas coisas para as pessoas, né? Clebinho, e eu jogando pelo time dos Cabeludos assim, eu percebo que as pessoas têm uma grande vontade de fazer parte de alguma coisa. Elas querem estar em algum grupo, elas querem fazer parte de alguma coisa, entendeu? Então cada vez tem mais gente querendo entrar para o nosso grupo, querendo fazer parte. Tem gente, quando a gente quis fazer um uniforme, né? A gente nem conhecia, as pessoas queriam fazer o uniforme, elas querem fazer parte do negócio. É muito legal essa sensação de proporcionar coisa para outras pessoas. Show de bola, não tem preço que paga isso. Isso a gente costuma falar, eu falo pro Gabriel direto, isso não tem preço que paga. Na época que ele deu a cesta básica pra gente, na época da pandemia, que a gente mais precisou, a nossa comunidade mais precisou, eu fiz questão de reunir o grupo dele e entregar essas comunidades dentro da periferia. Cara, se você vê a felicidade deles, você não tem noção. A gente costuma até falar, a frase que o Eledi usa nas redes sociais, por aí, nas camisetas que a gente vende, é só quem vive isso sabe. Só quem presencia isso. Só quem está ali, quem sente esse calor humano, essa energia, sabe? E o esporte, volta a falar, te proporciona isso, cara. O esporte te proporciona isso. Da hora, Clebinho, para finalizar, a gente tem uma pergunta que é a nossa marca registrada. A gente assina embaixo. A gente faz para todo mundo essa pergunta, que a gente ama essa pergunta. Clebinho, para você, quais são os 5 melhores jogadores de todos os tempos no futebol? De todos. Meu, se eu perguntar isso, vai colocar eu em cima do muro, hein? De todos os tempos. Cara, vamos lá, mano. Especificamente do futebol, eu sou um cara muito fã do espírito argentino. E eu me enquadro muito nesse espírito. Eu entendo que a gente está perdendo um pouco a origem hoje, um pouco a raiz, justamente porque a gente... Eu acho que nós colocamos alguns valores na frente do futebol. E eu acho que não se vive hoje mais o futebol igual antes, não se ama mais o futebol igual antes, não se respira mais o futebol igual antes. Eu costumo falar para meus moleques, aqueles que querem ser atleta de futebol profissional e viver da bola. E lembra, ser atleta é uma coisa, viver da bola é outra. E muita gente foi jogador, né, talvez ainda precisa trabalhar para sobreviver. E tem muitos atletas que foi jogador e conseguem ter uma vida ali estável. É isso que a gente briga. Então eu acho que o brasileiro ele precisa dar um passinho para trás, saber que o futebol mudou um pouco. Eu acredito que a gente não é mais a potência do futebol igual era antigamente. Eu acho que para a gente melhorar, a gente precisa dar um passinho para trás e descer um pouco do salto e entender que o futebol hoje existem alguns fatores que a gente precisa se incorporar, igual nós falamos da questão física, da parte mental e eu acho que principalmente o amor àquilo que faz. Eu acho que a gente perdeu um pouco isso. E o argentino, eu acho que ele se enquadra um pouco nisso. O argentino, eu costumo falar para meus moleques o seguinte, independente de qual for o resultado, do jogo, do campeonato, da situação, existem 2 coisas que a gente precisa cumprir. A primeira é sair do campo com o sentimento de dever cumprir. Independente de qual for o resultado, sai do campo com o sentimento de dever cumprir. Dando o seu melhor. E outra, cara, faça com amor e com vontade aquilo que você se propõe a fazer. Acho que isso é o principal. E eu acho que o argentino ele faz muito bem isso e melhor do que a gente. Eu acho que a gente tem mais técnica que eles, mas acho que eles conseguem assimilar a técnica e a raça, no sentido português, claro, e a raça. Então eu sou muito fã do futebol argentino.
Por que eu estou falando esse resumo para você? Porque se tratando disso, eu vou para os melhores jogadores, né? Claro, eu não posso contrariar. Eu acredito que acho que o Pelé foi sim o melhor do mundo em todos os sentidos. E eu acho que ele também abriu as portas para nós, para o Brasil, em várias situações, principalmente por ser um cara negro, né? Isso foi muito importante para o nosso país e eu acho que a gente valoriza pouco isso. Mas eu acho que empata ali Pelé e Maradona, porque eu acho que Maradona teve os problemas dele sim em extra-campo, mas é um cara que futebolisticamente falando, ele fez coisas que eu vi ele jogar pouco, fez coisas absurdas. E aí eu coloco os três no mesmo lugar, mas já pode colocar aí 1, 2 e 3. Pelé, Maradona e Messi. Eu acho que para mim o Messi foi... Para mim hoje, a gente está falando de futebol, mas acho que para mim, em todos os fatores, acho que o Messi foi o melhor esportista que esse planeta já teve. Sem entender. Messi, para mim, foi o melhor esportista que esse planeta já teve, já construiu, já viu. Ponto. Então eu coloco esses três aí no páreo. Eu acho que Maradona também, porque Maradona não só na parte de futebol, mas Maradona tem uma questão também do país, né? Acho que o brasileiro não entende isso, não briga pelo nosso país. Eu não sou muito fã do Neymar, futebolisticamente falando, mas eu acho que ele deixa um pouquinho a desejar extra-campo. Eu acho que o nosso país precisa de ídolos que brigam pelo nosso país também. Acabei de falar do Maradona. Maradona brigou pela Guerra das Maldivas com a Inglaterra, né? Uma guerra antiga aí. Tanto é que o Maradona fez um gol na Copa do Mundo, se não me engano foi em 86, contra a Inglaterra de mão. E as pessoas foram perguntar para ele a mão e ele falou a mão de Deus. Por que isso? Porque tinha todo um contexto, né? A briga da Argentina com a Inglaterra, por causa das Ilhas das Maldivas. Então eu acho que o Maradona para mim teve esse sentido, e o Pelé por nos representar fora do país naquela época onde o preconceito era muito maior que hoje. Então acho que esses três estão no mesmo nível, mas acho que a parte de futebol, como eu acompanhei o Messi, eu tenho a felicidade e a honra de ver o Messi jogar. Para mim o Messi foi o maior esportista de todos os tempos. Não sei se eu respondi, vai vir em cima do muro, mas para mim são os três. São os três. O quarto, cara, eu fico muito em dúvida, mas como eu falei para você, eu sou muito fã do argentino e eu vi esse cara jogar, cara, numa das Copas mais difíceis que eu acho do planeta. Acho que a Liga dos Campeões, conhecida como a Champions League, é a Copa, mas acho que a Libertadores é uma Copa muito foda de se jogar, até pela rivalidade. Naquela época não tinha o VAR, é muito complicado. E eu vi um tal de Juan Román Riquelme jogar, que era o número 10 do Boca, que pra mim tá entre os melhores, o quarto melhor aí. Riquelme pra mim, a parte técnica dele, a visão que ele tinha de jogo e o passe curto, médio e longo, pra mim era surreal. Então, Riquelme pra mim é o quarto. E eu acho que o quinto eu colocaria o Ronaldo aí. Eu acho que o Ronaldo, ele fez coisas absurdas, acho que no último terço do campo, na parte de definir a jogada. E o Ronaldo, eu acho que se contextualiza no fator geral, eu acho por causa dos títulos. Acho que é um cara que era muito decisivo e eu sou muito fã também de cara decisivo. Então pra mim o quinto é o Ronaldo. Da hora, Clevinho, sua lista é bem legal. E Clevinho, responde aí pra nós, qual que é seu time do coração? Você pode responder? Claro. Cara, eu vou te falar, como eu falei, antes de eu estudar a gente tinha uma visão, depois que eu estudei a gente acaba tendo outra visão. Meu time do coração que era o São Paulo Futebol Clube, né? Inclusive eu já cheguei pro estádio e tudo. E por que você fala que era? Porque eu acho que hoje eu respiro futebol, eu vivo futebol. Então hoje eu sou amante do futebol. Então se eu estiver jogando São Paulo e Palmeiras, e o Palmeiras apresentar o melhor futebol, eu vou prestigiar e bater palma pro Palmeiras. Então hoje eu sigo essa linha de raciocínio. Gostava muito de São Paulo, hoje eu amo futebol. Da hora também. Mas como você torceu para São Paulo, aí você falou que, né, hoje você respira futebol tudo, você aprecia um bom futebol, mas qual você acha que é o maior ídolo do seu time do coração, que é o São Paulo? Cara, sem dúvida nenhuma, o Rogério Ceni. Pra mim é um dos maiores ídolos do Brasil, né? E pra mim o ídolo do São Paulo é o Rogério Ceni, por todo um contexto, né? Um cara que ficou no São Paulo há muito tempo, hoje não se tem mais isso. Hoje o jogador perde a identidade cedo, e o Rogério praticamente fez a carreira inteira no São Paulo Futebol Clube, e para mim, com certeza, o maior do São Paulo é o Rogério Ceni. Tive o prazer de conhecê-lo, tem um atleta meu que jogou no Fortaleza, o Wallace Tainar, inclusive um abraço para ele, jogou no Fortaleza, e eu conheci e vi alguns trabalhos do Rogério.
Como técnico também é um baita profissional, para mim um dos melhores que eu já vi, mas acho que precisa, não diga aprender, quem sou eu que falar isso, mas entender o jogador no modo geral. Que hoje o cara não tem só que administrar o treino, dar o treino, ele tem que entender o vestiário. E às vezes a gente lidar com o ego é um pouco complicado. Eu acho que o profissional do futebol hoje, o treinador, que é o comandante, ele precisa, além de ser um bom treinador, além de saber ter uma didática legal, ele precisa ter o vestiário na mão. E eu acho que ele precisa ser psicólogo. Isso é o principal. Eu acho que isso falta para o Rogério. Mas quando ele entender esse tempo, para mim, vai ser o melhor treinador do Brasil. Beleza. Clebinho, só vou acrescentar mais uma pergunta. Quando surge uma estrela aqui no Brasil, já é vendido para fora. Os jogadores não permanecem aqui no nosso país. Falta identidade. E isso até, tira a visibilidade aqui do Brasil, por causa que o jogador não tem a oportunidade de fazer o auge da carreira dele, ou de apresentar um bom futebol aqui, sempre vai para a Europa, sempre é vendido para outro país. Você acha que devia existir alguma coisa, alguma regra, que até uma determinada idade tinha que ficar no seu país de origem e depois ser vendido para fora, por causa que isso tira muita visibilidade do nosso país? Cara, é muito difícil a gente competir com esse lado, que é o lado financeiro, né? Então, a gente competir com a moeda europeia é muito foda, mano. Então, é muito difícil a gente entrar nesse quesito. Eu acho que dava pra gente, talvez, pensar numa forma de segurar um pouco mais o atleta, até para ele ter um pouco mais de identidade, mas vamos pensar, fazer um raciocínio lógico comigo. Como que você tem um atleta aqui no Brasil, onde ele ganha um valor X, né? E aí na Europa o cara vai oferecer para ele um valor Y surreal, onde o cara vai fazer a vida dele, fazer a vida da família dele. O cara não vai pensar duas vezes. Então, quando envolve isso, é muito complicado a gente discutir. Eu acho que dava pra gente estruturar melhor a base, né? Dar um pouco mais de estrutura, tanto na parte financeira, quanto na parte psicológica, para o atleta, para a família do atleta. Segurar até um tempo aqui no Brasil, mas segurar nesse sentido, para ele criar identidade e, ao mesmo tempo, ajudar melhor a parte financeira. Aí você subir um pouquinho. Fora isso, para mim, não dá para competir com a Europa, porque a Europa ele te fortalece tanto na estrutura de atleta, de nível psicológico, né, quanto de nível financeiro, porque eu acho que hoje o país passando, pode-se dizer que é uma crise depois da pandemia, né, cara? E eu acho que o futebol, o cara hoje ganha 30 mil, ele vai ganhar 3 milhões, o cara não vai querer ir e vai ajudar a família dele, que ele ama, o pessoal que está próximo dele. Então é muito complexo isso daí, eu acho que é uma história muito longa, e eu não sei se a gente consegue resolver esse problema para ontem, mas eu acredito que se dá um pouco mais de estrutura, principalmente na parte financeira, a gente consegue segurar um pouco melhor nossos atletas. Da hora. Então, Clebinho, muito obrigado aí por essa oportunidade, beleza? Pô, já tinha em mente aí fazer uma entrevista com você, mas não esperava que você fosse dar essa moral pra gente logo de início. Isso só prova da humildade que você tem e de quanto você quer agregar pra nossa comunidade, beleza? Show! Meu amigo, valeu, eu que agradeço a oportunidade. Te parabenizar pela ideia da entrevista, acho que é um moleque bem, que está começando. Acredito que são isso também, né? Sabe que puder contar, pode contar com a gente está aqui para fortalecer, tanto na área esportiva quanto na área de comunidade, trabalho social, de alto rendimento. Então, um prazer também foi todo meu de poder estar sendo entrevistado por você, pelo seu pai. Parabéns por vocês aí, tá bom? Deus abençoe vocês, a gente está aqui a ajudar, vamos se ajudar, tá bom? Parabéns. Tamo junto, sempre, é nóis. Valeu, tamo junto, rapaziada.